A fidelidade significa que Deus sempre fará o que diz que fará, no tempo em que Ele diz que fará e da maneira como Ele diz que o fará. Dr. Stanley. Iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: nosso Deus fiel. Como bem você conhece o Deus em quem você diz que acredita? Quão bem você o conhece? O Deus em quem você confiou sua vida eterna? O Deus a quem você recorre quando tem alguma necessidade particular? Quão bem você conhece esse Deus, o Deus da Bíblia? O Deus a quem você e eu adoramos? Quão bem você o conhece? Quero lhe dizer uma coisa: a maioria das pessoas não conhece muito bem o Deus delas. E o motivo muito evidente é porque a maneira como elas vivem e o que dizem em que acreditam são muitas vezes coisas diferentes. Elas vão lhe dizer em que acreditam acerca de Deus, mas não vivem como se acreditassem realmente em Deus. Então, o problema é que acreditam em Deus, mas quem é Ele? Qual é a imagem desse Deus? O que você acha que Ele exige de você como resultado de confiar nele, acreditando nele? Quero lhe dizer, há muitas divindades, mas há um Deus fiel. Ele faz o que ele diz que fará. Ele faz no tempo dele e da maneira dele. Não há exceções. Ele é Deus. Então, o assunto desta mensagem é simplesmente nosso Deus fiel. Pense nisso. E, ao fazê-lo, quero que localize na sua Bíblia o capítulo 7 de Deuteronômio. Deus, por meio de Moisés, está dizendo às pessoas que se preparem para receber a bênção que ele dará a cada um. Vamos começar com a leitura apenas do versículo 8. Observe o que ele diz. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas àqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir àqueles que o desprezam. Obedeçam, pois, à lei, isto é, aos decretos e às ordenanças que hoje lhes ordeno. Ser fiel é o mesmo que ser confiável. Deus é fiel. Ele sempre fará o que promete no tempo em que ele indica e à maneira dele. Se você é um seguidor de Jesus, isso é maravilhoso. Mas se você estiver vivendo em pecado, entre na presença de Deus agora mesmo e peça a Ele que perdoe os seus pecados, limpe a sua vida e o prepare para encontrá-lo, porque Ele não vai mudar nada para se adequar a você. Ele é o Deus imutável. Então, vamos pensar na fidelidade divina. Ele é o Deus no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus. Ele é o Deus presente em todo o caminho, através dos 66 livros da Bíblia. Ele é o mesmo Deus no último capítulo do último livro da Bíblia.
E Ele é o único Deus perante o qual você e eu prestaremos contas de nossa vida. A Escritura diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois a juízo. Deus é isso, veja isso. Deus é esse Deus incontornável, incrível e amoroso, que também é juiz, a quem daremos conta da vida que vivemos. Agora, a maioria das pessoas tem um tipo diferente de Deus. Eles pensam, e talvez você seja um deles, que você pode viver da maneira que você queira viver. Então, quando você tiver problemas, Deus está aqui lhe esperando para ajudar. Ou eles têm a ideia de que Deus realmente não presta muita atenção ao pecado, a menos que seja assassinato ou algo assim. Deus entende nossas falhas e nossos erros, e Ele simplesmente negligencia o pecado. Mas Deus não negligencia o pecado. Isso significa que não existe pecado secreto. Deus, em sua fidelidade, não só nos abençoa com as melhores bênçãos, Ele também nos confronta com o nosso pior. O que você deve fazer acerca do seu Deus? Que tipo de Deus você tem? É Ele o único verdadeiro Deus, confiável, que está sempre lá quando precisamos dele? Então, gostaria de lhe perguntar, você o conhece pessoalmente ou ele está lá em algum lugar? Para a maioria das pessoas, Deus está lá em cima, por aí, e toda a ideia é que se eu precisar dele, é só chamá-lo. Se você pedir a eles que descrevam o Deus deles, não se comprometerão a descrever o Deus da Bíblia, porque não o conhecem. Se a sua ideia acerca de Deus ele é algo lá fora, em algum lugar, que quando eu estou com problemas, invoco a Ele e espero que Ele me responda. Sua ideia de Deus é totalmente não bíblica. As pessoas têm seu próprio Deus. Todo mundo tem seu próprio Deus. Agora, muitos de nós temos o único Deus verdadeiro, o Deus de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. Todo o caminho até o fim da Bíblia. Esse é o único Deus verdadeiro. Todos os outros deuses são deuses falsos. Se não tivéssemos a Bíblia, teríamos o direito de pensar em qualquer coisa acerca de Deus. Mas Deus é muito claro quanto ao que Ele é. Ele é o Deus fiel. O que isso significa para nós, o fato de que Ele é fiel? Provavelmente muitas maneiras pelas quais podemos defini-lo. Vou dar-lhe 3 declarações a fim de ajudá-lo a pensar. O Deus fiel da Bíblia é o Deus que sempre fará o que Ele disse que fará e cumpre todas as promessas que Ele fez. Toda promessa feita por Deus na Bíblia é uma promessa aos filhos dele. Em segundo lugar, Ele é... Você disse seguro? Ok, eu tenho a sua atenção. Deus sempre fará o que promete e cumprirá o que prometeu. Número 2. Deus nunca esquece, Ele nunca hesita, Ele nunca deixa de cumprir a sua palavra. Nunca, 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 nunca. A terceira afirmação, Ele é confiável. Ele é confiável. Ele é infalível, inabalável, constante, firme. Se esse não for o seu Deus, você está no erro. Ouça isso. Ele é confiável, seguro, infalível, inabalável, constante e firme. Eu não sei quanto a você, mas esse é o tipo de Deus que eu certamente gostaria de servir. Pense nisso. Amém? Confiável, seguro, infalível, inabalável, constante, firme. Deus diz que é quem Ele diz que é o tempo todo. Ele é imutável.
E uma das coisas mais certas é possuir o Deus que nunca muda. Ele é sempre o mesmo. Ninguém pode dizer isso de nenhum outro Deus, mas apenas do nosso Deus. A questão é, qual é a base da sua fidelidade? Agora, observe isso. O que é que faz dele um ser imutável, sempre o mesmo? Esse é o único tipo de Deus em quem você e eu podemos confiar. Se se trata de um Deus mutável, que muda a sua opinião acerca de quem ele é e seu caráter, então não podemos confiar nele. Há várias características de Deus que podemos conhecer, mas o que eu quero dar a você aqui são atributos, virtudes de Deus que nos levam a confiar nele em cada situação. E o primeiro desses atributos é a sua onisciência, ou seja, ele conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras. Ele nunca teve que rever uma única palavra que tenha dito, e ele nunca renuncia a nenhuma promessa. Deus nunca diz, ele nunca diz, desculpe. Ele nunca precisou dizer, esqueci disso. Ele é onisciente. Ele sabe tudo acerca de tudo. Quando as pessoas escolhem viver no pecado e desobedecem a Deus, ao saberem quem é Deus e tentam se esconder dele, lembre-se disso, que Deus está sabendo de todas as coisas. É maravilhoso quando vivemos uma vida piedosa. Queremos que Ele saiba, sim, absolutamente. Se eu tiver uma necessidade, recorro ao Senhor. Quando escolhemos o pecado, não é incrível que sejamos como cegos e não vemos a sua onisciência. Deus sabe tudo. Quero que ele seja onisciente. Você não? Você quer que ele saiba tudo o que está acontecendo? As únicas pessoas que não querem que isso seja verdade são as pessoas que vivem no pecado e na desobediência. Você não pode esconder nada de Deus. Ele tem todo o poder. Penso em pessoas que estão passando por dificuldades difíceis. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas. E todos nós precisamos que ele seja onipotente. Precisamos de seu poder em nossa vida. Nós cometemos erros, por exemplo, entramos em situações e circunstâncias erradas. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. E é por isso que você e eu chegamos a ele em tempos difíceis, porque sabemos que ele tem o poder de resolver qualquer dificuldade que tenhamos. Deus não é algo que você escolhe e negligencia. Deus é quem eu disse no começo. A maioria das pessoas não conhece muito bem o Deus delas. E o motivo muito evidente é porque a maneira como eles vivem e o que eles dizem, em que acreditam, são, muitas vezes, coisas diferentes. Eles vão lhe dizer o que acreditam acerca de Deus, mas não vivem como se acreditassem realmente em Deus. Então, o problema é que acreditam em Deus, mas quem é Ele? Se Ele não é tudo isso, Ele não é adequado para ser Deus. Você confia nele em todo o tempo? Você acredita que ele esquece? Você acredita que ele foi justo com você ou injusto? Você acredita que, de alguma forma, ele se esqueceu de você? Você quer saber por que ele trata você de uma maneira diferente? Você acredita que seu Deus é um Deus fiel? Nós mudamos as coisas, mas ele não muda. E então, porque ele não muda para se adequar a nossas mudanças, então perguntamos, bem, o que está acontecendo? O que está acontecendo contigo?
Ele é apenas o Deus que ele diz que é. Ouça, a fidelidade dele significa que ele sempre cumprirá a promessa dele no tempo que ele determinar e o fará da maneira que disse que faria. Não é sempre fiel fazer o que eu acho que ele deveria fazer necessariamente. Ele é onisciente, sabendo tudo. Onipotente, tem todo o poder. Graças a Deus, ele é onipresente. Agora, o que significa? Isso significa que ele estará em qualquer lugar. Significa que, observe isso com cuidado, salvos ou não salvos, perdidos ou salvos, desobedientes, perversos, vis, infames, santos, justos, íntegros, todos na presença de Deus. Estamos todos na presença dele. E isso faz parte da fidelidade dele. Há ações de graças. Não há lugar aonde você possa ir sem ele. Agora, se você está vivendo em pecado, você diz, bem, Deus não está lá. Ele está lá. Há momentos em que você deseja que ele não estivesse lá? Há momentos em que você deseja que ele não fosse onisciente e sabendo tudo? Há momentos em que você deseja que ele estivesse lá e você está aqui? Algo esteja acontecendo em sua vida que você deseja que ele não soubesse. E você desejaria que ele esquecesse esta noite e você ficasse aí até o dia seguinte? Ele não muda. Escute isso. Você não pode respirar um suspiro fora da presença de Deus. Quando penso em pessoas escondidas, escondendo os seus pecados, eu pergunto, como você esconde o pecado na plena luz do dia do Deus Todo-Poderoso? Essa é a mentira do diabo. Ninguém vai saber. Na próxima vez que você se sentir tentado a fazer algo ou a dizer alguma coisa e você acha que ninguém vai saber, fique certo de que ele tem todo o poder, todo conhecimento sobre todas as coisas. E tudo está na presença dele. Queremos que ele seja assim. Você não pode pensar em nenhum tipo de julgamento, problema. Não queira esse tipo de Deus. Ele cumpre o que promete. E assim, é por isso que confiamos, é por isso que cantamos, grande é a tua fidelidade, porque cobre tudo. Então, penso no fato de que ele é um Deus verdadeiro. Se você quer saber a verdade sobre Deus, você vai para a Bíblia Sagrada, do primeiro versículo da Bíblia até o último versículo da Bíblia. Deus é sincero. Ouça, outras pessoas podem enganá-lo, Deus nunca o enganará. Ele sempre apontará para você o caminho certo. É por isso que ele nos quer e deseja que você e eu entendamos a sua palavra e a leiamos, seja o que for. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Na verdade, quando penso na vida, não há um único aspecto da vida que Deus não tenha cuidado e mencionado na palavra dele. Qualquer que seja a nossa situação ou circunstância, ele está lá. Ele é onipresente. Você sente isso em seu coração. Se disser algo ou fizer algo que não está certo, isso é Deus sendo fiel. Sabe por que devemos confiar nele? Porque ele diz que nos ama.
leva as nossas dificuldades, provações, dor e sofrimento e todo o resto, e transforma tudo para o nosso bem, não importa o que. Esse é o Deus fiel a quem servimos. Então, quando você pensa em Deus e ora perguntando-lhe quem é esse Deus a quem você ora, ele é onisciente, onipresente, onipotente, tem todo o poder, fiel, em outras palavras, amor. Você realmente está falando com Deus quando ora ou simplesmente começa a falar ao vento. Ele nos ama mais além da nossa compreensão. E a maior expressão de seu amor é a crucificação de Jesus e o derramamento de seu sangue. Por exemplo, dissemos que ele é sincero. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. É impossível que Deus minta. Ele afirma isso nas Escrituras, mas da mesma forma ele não muda. Deus não muda, ele é sempre o mesmo. Se Deus é o ápice da perfeição para além da nossa descrição, como poderia mudar? Quando pensamos nisso, como Deus mudaria? Ele poderia ter menos conhecimento? Poderia ele mudar? Em outras palavras, Deus não pode mudar. Ele não vai mudar, graças a Deus. Ele não muda, uma coisa com a qual não temos que nos preocupar de ele mudar de ideia. Ele não muda. Ele é imutável em seu propósito, imutável em suas promessas, imutável em seu próprio ser. Nós temos esse incrível sentimento de confiança e garantia de que todo o tempo ele é o mesmo, mas nós não somos. Ninguém pode dizer isso de si próprio. Eu sempre sou o mesmo. Isso é uma piada. Você nem sempre é o mesmo. Esse Deus em quem você acredita, você está descansando na verdade de que no momento de seu último suspiro, você está descansando no fato de que seu Deus não mudou a mente dele acerca de você? Ele não muda de opinião. Nada sobre Deus. Como você pode mudar a perfeição? Graças a Deus, ele nunca muda. Toda vez que você e eu formos a ele, ele está lá para nos ouvir. Então, com base nisso, ouça esses versículos. São a base de que Deus é confiável e nunca muda. Você pode querer anotar isso. Salmo 56, verso 3. Quando estiver com medo, confiarei em ti. Em segundo lugar, o versículo 8 do Salmo 62. Confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração. Porque ele está ouvindo. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ele endireitará as suas veredas. Você deve memorizar isso. Isso significa que posso confiar plenamente nele em todas as situações, em todas as circunstâncias, não importa. Salmos 36, verso 5. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Isso é, a fidelidade de Deus não tem fim. Você não pode limitar isso. Ouça o Salmo 119, verso 90. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Lamentações, capítulo 3, versículo 23. Renovam-se cada manhã.
grande é a sua fidelidade. Agora, quando você pensa no seu Deus, como ele combina com isso? Eu acabei de dizer o que Deus disse acerca dele mesmo. O seu Deus, a atitude do seu Deus, combina com tudo isso, que ele é um Deus que tem todo conhecimento, todo poder, um Deus que tem tudo em sua presença, que é absolutamente verdadeiro. Ele é um Deus que nos ama incondicionalmente e provou isso num gesto incrível na cruz. Isso é o que ele é. Pai, nós te amamos por muitos motivos. Por muitas razões somos agradecidos, uma das quais é que tu não mudas. E nós te louvamos hoje por seres quem és. E oro para que o Espírito Santo coloque esta mensagem em todos os corações. Nós te agradecemos por seres um Deus imutável. Louvamos a ti por isso e desejamos que o Espírito Santo nos permita viver esse tipo de vida. Estamos orando a ti, Deus, que vês todas as dores, todos os sofrimentos. Sabemos que tu ouves a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.